Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Deus nos abençoe. Isso aí, na técnica, o Clever, e nós vamos aqui dar sequência ao nosso estudo. Lembrando que nós estamos aí no capítulo 14. Vamos entrar hoje no tópico sobre os médiuns sonambúlicos. Mas, com certeza, vocês estão ligadinhos e falam: mas você prometeu que o Paulo Renato ia contar uma história de Ernesto Bozano. Não esqueci não, né? Passou uma semana, mas eu não esqueci. Nós, então, vamos lembrar que estávamos falando no item 171 sobre a questão dos médiuns videntes, e Kardec nos alertando que a gente deveria sim desconfiar, não sair acreditando em tudo que nos falam, que essa mediunidade ela é rara, né, que são poucos os médiuns que atendem de forma continuada, né, de uma forma em que realmente acontece de maneira frequente na sua vida. Pode ter pessoas que eventualmente, por algum motivo ou outro, tenham uma vidência, mas uma coisa pontual. Aqueles que têm de forma permanente são mais raros, segundo Kardec, e ele diz que a gente precisa observar as provas que essa pessoa vai nos dando em relação à sua mediunidade. Não é que a gente tem que ficar pedindo provas à pessoa, mas observar as informações que vêm dela, para ver se realmente a gente pode confiar ou não. Ele traz 2 exemplos, e aí o Paulo Renato lembrou de uma coisa importante, que é o fato de que muitos médiuns eles conseguem ver aquilo que nós estamos plasmando mentalmente. Então ele acredita que está tendo uma evidência sobre um fato real, mas ele na verdade está vendo simplesmente o nosso pensamento sendo projetado, através da ideoplastia. E aí não deu tempo dele contar uma história do Ernesto Bozano que iria exemplificar esse fato. Não é isso, Paulo Renato? É justo. Se eu não me engano, o livro é Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. Ele conta relata uma história de um amigo que relatou a história para ele, dizendo que alguém bateu à sua porta para pregar o evangelho, mas a pessoa falava com tanta ênfase do diabo, dava muitas descrições, né, muito entusiasmada, e ela ouvia por gentileza tal, e depois a pessoa foi embora e ela resolveu descansar no sofá. Quando ela sentou ao sofá, ela percebeu algumas imagens diabólicas circulando no ambiente dela, né? E as imagens pareciam ter vida, e aquilo impressionou muito negativamente, né? E ela realmente ficou impressionada, porque afinal de contas os relatos foram com tanta ênfase, com tanta emoção, com tanta descrição, e depois ela percebeu que aquilo não tinha uma vida real. Possivelmente era produto da imaginação daquele homem que relatou com tantos detalhes, com tanta ênfase, com tanta vontade, aquele ser diabólico que ele idealizou ali no momento. Então eu achei interessante. O Ernesto Bozano é um grande pesquisador, ele tem várias experiências nesse sentido. Checava também, como Allan Kardec, checava as fontes de onde provinham as informações, e é interessante, parece que subsidiar essa questão aí da ideoplastia ou telegrafia do pensamento, que Kardec coloca, mostrando muito bem que o pensamento é força criadora. Na verdade, tudo no universo existe como expressão do pensamento de alguém. Nós somos a expressão do pensamento divino, não é? Justamente. De alguma forma, não temos compreensão do momento da criação, mas se ele é o Senhor Supremo,
Ele pensou e ele criou. Na verdade, tudo que existe abaixo de Deus, Deus é o Criador único, né, o maior, mas na qualidade de co-criadores nós estamos sempre construindo, idealizando, plasmando obras na esfera espiritual, sem o percebermos, claro, e na esfera física, tudo que existe e que nós temos usado, as construções, tudo, foi fruto do pensamento materializado, com os recursos daqui. E no plano espiritual, os recursos, as ferramentas, digamos, são outras, mas a fonte da criação é sempre o pensamento. Haja vista o próprio livro, se eu não me engano, Nosso Lar, em que o diretor, o responsável lá pela colônia, o governador, ele sugere aos habitantes da colônia modificar o seu padrão mental, porque o medo estava tomando conta deles por causa da Segunda Guerra Mundial, todos preocupados com seus entes queridos que estavam na Terra, encarnados. Então tem todo um cuidado para que o padrão mental se modificasse. Os instrutores do André Luiz falam também para o André Luiz que aquela constância, digamos assim, na atmosfera do Nosso Lar era resultado do pensamento do governador e de outros tantos espíritos ali responsáveis pela colônia. Quer dizer, Nosso Lar, em síntese, é mantido pelo pensamento, aquela ambiência é mantida pelo pensamento daquelas grandes entidades. É interessante porque é por isso que os espíritos nos convidam à oração diária. Porque pelo nosso nível de imaturidade, imagina sabe? A densidade da nossa ideoplastia. E se nós nos educarmos todo dia, fazermos a nossa oração, né? E às vezes tem pessoas que não gostam de orar o Pai Nosso. Acho que não, fica repetindo. Mas olha, a oração do Pai Nosso, Jesus é muito pontual, objetivo. Porque até para orar a gente divaga e cria ideoplastia, não é? E ali tem tudo que precisamos, né? Se olharmos com cuidado. Eu gosto muito dessa oração, uso muito em casa, no culto, a gente usa muito. Ali, na verdade, se prestarmos atenção, tem todo o direcionamento de que o espírito precisa para ter sucesso na sua encarnação. Mas a gente deixa, muitas vezes, o que tem conteúdo pela sua simplicidade e ficamos com aquilo que não tem tanto conteúdo, mas tem uma complexidade de palavras. Nós nos deixamos muito levar pelo aquilo que é a formoseia, aquilo que embeleza. Muitos falam bonito, né? Usam bem as expressões, o verbo. Então, realmente, nós ficamos mais encantados com a palavra do que com o conteúdo emocional que ela... Às vezes não está nem acompanhando o raciocínio, não é? Não sabe do que está se tratando. A pessoa assiste uma boa palestra, com um excelente conteúdo, mas, às vezes, se a gente perguntar o que ela achou da palestra, a pessoa vai falar, não, o Eduardo fala muito bem. Gostou mais da eloquência. Bem, dito isto, né, esclarecido aí o que ficamos devendo do último programa, vamos iniciar o item 172, que se trata aí dos médios sonambúlicos. Então vamos nós aqui. Kardec diz o seguinte: o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Ele tira de si mesmo o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal, e mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outrem. Mas o espírito que se comunica com o médium comum também pode fazê-lo com o sonâmbulo. Aliás, o estado de emancipação da alma provocada pelo sonambulismo facilita essa comunicação.
Vamos dar uma paradinha aqui, mas aí já esclareceu o seguinte, o Paulo Renato, nosso ouvinte, Miranda, deve estar pensando, mas sonâmbulo não é aquele que levanta, igual a Miranda de noite, vai na geladeira, pega doce, come, e depois diz que não lembra de nada? Qual é a diferença desse sonâmbulo igual a Miranda, que levanta e ataca a geladeira, para o que Kardec está falando aqui? Tem uma experiência, não lembro onde eu a li, mas é um desses pesquisadores, próprio Bozano talvez, não lembro onde foi, que mostra muito bem de um senhor que ele aviava receitas, não sei se vocês conhecem, né? Eu não lembro onde está essa história, mas ele aviava receitas, fazia lá o receituário, e quando estava muito atarefado, quando não dava conta, o seu dia não dava conta de aviar aquelas receitas, ele, ao dormir, preocupado com a sua responsabilidade, com aquele receituário, ele se levantava, né, e ia aviar a receita, mas ele não percebia o mundo físico em seu derredor, né, mostrando muito bem o seguinte, que o espírito, de alguma forma, deslocou-se do corpo físico, controlava o corpo físico à semelhança de uma marionete, e com a intenção, com a ideia concentrada nos seus deveres profissionais, ele ia lá, pegava o receituário e manipulava, né, as receitas para produzir o remédio. Ele ficou conhecido lá na região dele, e alguém foi fazer uma experiência com ele para saber se ele tinha consciência do que estava fazendo ou era um autômato, né? Acho que você está na Revista Espírita. Revista Espírita, né? Agora, não lembro lembrar onde é que está. Não lembro mais onde eu li. Faz algum tempo. Então alguém fez uma experiência com ele para saber se ele tinha consciência do que fazia. Alguém colocou ali entre as receitas uma receita que seria, se produzisse, seria um veneno. E ele foi pegando as receitas, olhando e separando lá pela classificação dele, até que ele pegou a receita que estava lá no meio de outras, pegou a receita, olhou, botou do lado e murmurou: deve ter sido engano do médico. Quer dizer, ele estava lendo realmente, ele sabia o que estava fazendo. Estava consciente naquele estado. Ele não tinha, digamos, a consciência que poderíamos chamar a consciência de vigília, do que ocorria em torno dele. Mas ele estava, de alguma forma, fora do corpo, concentrado naquilo que deveria fazer. O trabalho dele, É uma coisa interessante, porque é o que se chama animismo. O animismo não é coisa ruim, né? O animismo é coisa boa, né? Mas dependendo como se utiliza disso, né? Desse recurso. O animismo, ele é tão bom que ele é o objetivo da nossa missão, nos moralizar. O homem moralizado é o homem de bem em qualquer lugar. Agora, os cacoetes e as nossas imperfeições injetadas na mediunidade, isso é que fica pernicioso. E nós poderíamos dizer, sob algum aspecto, que o animismo se assemelha ao sonambulismo, esse natural, em que a pessoa preocupada com algo, ela mesma produz ou procura produzir aquilo que é objeto do seu interesse. Que é o móvel do íntimo dela, né? O interesse. Eu acho muito interessante essas análises de Kardec, porque as pessoas, ao longo do tempo, as pessoas vão dando nomes novos para coisas antigas, mas os fatos sempre são os mesmos, né? A classificação que é diferente. Hoje nós temos uma série de nomenclatura baseada nas ciências psicológicas, neurológicas, mas que pela nomenclatura parece que estão analisando, pesquisando coisas novas. Mas quando a gente vai olhar a fundo, a gente vê que é a mesma coisa lá de trás, com um nome diferente. Com um nome diferente. Diferente, e às vezes com conclusões muito superficiais. Então, nós vimos que Kardec analisa essa possibilidade. Ele não era um tolo, não era não tinha uma crença sem raciocínio. Ele via, analisava as possibilidades da pessoa ela própria produzir o fenômeno. Quer dizer, a pessoa é um espírito, está no corpo físico, mas tem possibilidade de sair do corpo. E quando ela sai do corpo, ela pode ter, entre aspas, aumentada as suas faculdades, porque o corpo físico é um grande limitador pela construção do aparelho cerebral.
Então a pessoa pode muito bem ter sido médico, sei lá, alguma especialidade no passado e nessa encarnação lá não ter. Mas quando sai do corpo físico, acessa essa memória e pode dar respostas que encarnado, digamos assim, na consciência de vigília não daria. Então Kardec faz a análise muito interessante. Sem preconceito, não é? Dizendo que não, isso é possível, perfeitamente possível. Mas isso não explica todos os casos. Sim. Porque tem casos que é mediúnico mesmo, que foge à alçada. Tem mais alguém encarnado ali comunicando. Quer dizer, é por isso que a necessidade urgente nossa é o autoconhecimento, para a gente se educar. Porque nós nos educando daremos qualidade ao nosso animismo. Quando nós dizemos que Jesus, se foi médio, foi de Deus, é porque o que ele apresentou foi o animismo dele. A potencialidade da alma, do espírito puro dele. Não é? É coisa interessante, né? A gente às vezes fica, na expressão popular, caçando bruxas, né? Aí o animismo é uma coisa ruim para a mediunidade, não sei o quê. Por isso que Kardec dizia que para se estudar uma ciência, no caso, a época a ciência espírita, quando surgia, era preciso debruçar-se sobre ela, analisar, pesquisar, estudar mesmo afinco, estudar o que é possível, o que não é possível, os matizes naturais de qualquer faculdade, de qualquer expressão de faculdade mediúnica. Isto é, estudar o ser humano em si, né? Estudar o ser humano encarnado, para saber qual é a possibilidade dele, quais são as suas faculdades, as suas potencialidades. Mas a gente acha que pode tudo saber num simples olhar, numa pesquisa unitária. Olha um médium e por ele tira-se a conclusão do que ocorre com os outros. Então, realmente, para nós espíritas especialmente, falta a nós muito estudo aprofundado, reflexão aprofundada sobre a obra espírita, sobre a obra grandiosa de Allan Kardec. Né? Muitas vezes procuramos mensagens daqui e dali e esquecemos o próprio livro Céu e Inferno. Ali tem uma série de comunicação espiritual de alto valor e veracidade, porque eram comunicações dadas, na sua maioria, na Sociedade de Paris, sob o controle de Allan Kardec e de outros tantos. Controle rígido. Rígido. Então nós podemos supor e entender com certeza que aquelas comunicações são verdadeiras. Então a gente deixa aquilo que é verdadeiro, às vezes, para procurar o pássaro azul, né, em outro lugar. Eu digo pássaro azul porque existiu um filme muito antigamente mostrando muito bem isso, que a pessoa procurava aonde não estava aquilo que já estava ao lado dela. Bem, então vamos dar continuidade aqui, mas assim, eu sempre lembro que os ouvintes perguntam muito sobre isso, né? Então vamos tentar explicar um pouco melhor, Miranda, porque existe muita confusão quando Kardec fala em médio sonambúlico com o sonambulismo que a gente conhece, que é aquele que o filho levanta, sai andando pela casa. A gente vê muita história, né, de pessoa... A pessoa abre a porta, tem gente que tem que esconder a chave, né? Porque a pessoa é capaz de sair pelado na rua. O que é isso, Miranda? Não deixa de ser sonambulismo, né? Que ele está usando o corpo como uma ferramenta. Mas quando a gente está estudando doutrina espírita, nem todo aquele que tem essa experiência de dormindo, acordar, levantar, abrir a porta e ir na rua, nem todo sonâmbulo tem a capacidade de fazer outros feitos através disso. Imagina, esse senhor que foi narrado aí, que deve estar sendo citado na Revista Espírita, ele era um profissional consciente, responsável daquilo que fazia, não é? Tinha os critérios dele e dormindo. O que é que Jesus fala? Onde estiver teu tesouro, aí está o teu coração. Porque era aquilo que realmente era o caráter dele no critério, no desenvolvimento do trabalho dele. Dormindo, sabedor que era do seu compromisso e que tinha deixado algo por fazer, ele foi lá. Mas aquele que acorda de manhã, eu lembro de uma história que eu não vou falar porque quem sabe vai ouvir, vai identificar, eu acho que o Paulo pode até lembrar, que parece que acordou madrugada e foi fazer xixi na lixeira. Tá vendo? Então, mas qual é a diferença desse sonambulismo que você está descrevendo para esse Kardec está falando aqui, no item 172? Porque com o sonambulismo é uma faculdade anímica em primeiro lugar.
Mas... Lembrando ao ouvinte que a anímica é da própria alma. É da própria alma, é a própria bagagem. Isso. Não é? Então, aquela pessoa que de repente estava dormindo, é um sonâmbulo e sentiu necessidade de fazer xixi. Levantou e foi no automatismo, na lixeira. A lixeira é o lugar de lixo, o xixi é lixo. Foi lá e fez o xixi. Num condicionamento mental. Não é? Mas o sonâmbulo que a gente trata com a mediunidade é diferenciado. É aquele ser que tem o sonambulismo e que por isso é até mais fácil a espiritualidade atuar nele para determinadas coisas, mas ele já tem que vir na condição de médio. Nem todo sonâmbulo vem como médio. A mediunidade é uma faculdade orgânica, né, radicada no organismo físico, mas está dentro de um planejamento com um objetivo educativo para o próprio espírito. No próprio livro dos Espíritos, Kardec coloca lá, resumo teórico, que ele chama do sonambulismo, êxtase e da dupla vista. Então, a partir da questão 425, ele trata dessas questões de dupla vista, sonambulismo. Nós temos algumas coisas interessantes nas próprias experiências do professor Hermínio Corrêa de Miranda, se eu não me engano, naquele livro A Memória e o Tempo. Temos lá algumas regressões da memória que traduzem muito bem a questão do sonambulismo. A pessoa é levada a sair do corpo e ela, muito lúcida, consciente de si mesma, dá as respostas que são convenientes a ela, né? E então, tem até o livro Eu Sou Camille Desmoulins, de Luciano dos Anjos, passou por essa experiência, né? Ele fora do corpo físico com absoluta lucidez. Esse é o sonambulismo que Kardec trata. É a pessoa sair do corpo e ter ciência, consciência das duas esferas em que ela está. Ela sabe que o corpo está ali, sabe que existe em torno dela pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. Então, essa lucidez é que define, dentro da doutrina do espírito, o médio sonambúlico. O médio sonambúlico, né? Porque o outro pode ser simplesmente o outro é um autômato. Um autômato. Ele utiliza do corpo como uma marionete. Vamos terminar aqui, esse item 172, Kardec complementa dizendo o seguinte: muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médios videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, quase sempre lhes é sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a duplação do espírito do sonâmbulo e do outro espírito se revela de modo inequívoco. Rapidamente, Paulo Renato, tem 2 minutinhos, e Miranda, qual a diferença então que ele fala aqui sobre que o médium sonambúlico, o médium sonâmbulo, ele vê os espíritos, é uma coisa, né? E o vidente também, então são duas formas diferentes de ver os espíritos. É o médium vidente. Qual é a diferença do médium vidente para o médium sonambúlico que vê os espíritos? Porque um está encarnado, o outro está fora do corpo. Sim. Um está diretamente... Um tem estado de lucidez e outro está fora do corpo. Um está sob uma impressão maior da matéria, do corpo físico, e outro está, quanto mais desprendido do corpo físico, mais lucidez na esfera espiritual, embora a pessoa ainda encarnada. Os dois veem o mundo espiritual, só que um desdobrado e o outro em estado de lucidez. Mas eu estava lembrando o seguinte, que no sonambulismo, uma pessoa que tem intenção má com alguém, que está cheio de rancor e planeja um crime, e se ele for sonâmbulo, ele pode, no estado sonâmbulo, cometer o crime, depois falar, não sei o que é que eu fiz, aspas, não tem consciência, mas não pode dizer que foi um espírito... Está sempre sob a influência dos espíritos? Está, mas ele é o responsável, porque ele já tinha essa intenção, não é? Ele já tinha idealizava, planejava, no trânsito sonambúlico, que ele pode cometer o crime. Não é? Porque, foi um espírito que fez através dele. Não, ele foi o espírito que usou o corpo como uma ferramenta para cometer o crime. Não poderia utilizar dessa desculpa para se isentar da responsabilidade pelo crime. O Kardec... Como tem gente que quer culpar o diabo. Kardec é bem claro a esse respeito. Não existe mediunidade sem afinidade. Se não houver sintonia, né, equilíbrio, digamos assim, de forças, não há mediunidade. O espírito não pode se comunicar, é impossível para ele, dentro das leis de Deus, se comunicar com alguém que não tenha algum tipo de afinidade fluídica com ele. Isso. Tem que ter. Então, o médium é sempre responsável. Por isso que o animal não pode ser médio de alguém, de um espírito, né? Porque não tem essa sintonia humana. Isso aí.
Bem, gente, chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem daremos continuidade ao estudo aí dos médios sonambúlicos no item 173. Muita paz e até lá. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, meus amigos, contribuam com o Clube da Fraternidade, né? Bastante, qualquer R$1 já ajuda, tá? Não precisa, você está sem dinheiro, está apertado. R$1, o óbolo da viúva, né? Pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Astênio, sim. Aonde paramos? Nós estamos estudando a Revista Espírita de fevereiro de 1860. E no nosso último programa, nós começamos a conversar a respeito do tema médiuns especiais, né? Em que nós estávamos comentando que médiuns especiais não é sinônimo de pessoas especiais, mas sim de faculdades especiais. E são especiais não por serem melhores ou superiores a outras faculdades, são especiais por serem diferentes das outras faculdades, por não serem faculdades comuns a todos os médiuns ou a maioria dos médiuns, né? Então, nós diríamos, pegar um exemplo atual, esses médiuns que pintam mais de um quadro ao mesmo tempo, com os pés e com as mãos, às vezes com a boca, né? Quantos médiuns desses nós encontramos no mundo? Raríssimos, não é? Então, são médiuns especiais, entendeu? Exatamente. Um ponto que nós destacamos no nosso último programa, por serem médiuns especiais, não significa necessariamente que sejam pessoas especiais, né? Então, médiuns que como pessoas são cheios de defeitos, podem ter uma faculdade especial, né? Bom, então só revendo um pouquinho, né, o parágrafo que nós já vimos no último programa, para poder dar continuidade, sobre médiuns especiais, Kardec disse: a experiência prova diariamente quanto são numerosas as variedades da faculdade mediúnica, mas também nos prova que os diversos matizes dessa faculdade são devidos a aptidões especiais ainda não definidas, abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. Nós até comentamos que seria justo também aplicar a ideia de que a abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito, do médium, né? Não apenas do espírito, mas também do próprio médium. Bom, aí prosseguindo com o que nós vimos no último programa, Kardec diz o seguinte: a natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. E aí nós vimos o seguinte, que o nosso primeiro desafio como estudiosos da doutrina espírita, né, como leitores das obras espíritas, o nosso primeiro desafio consiste em identificar o espírito que está por trás de qualquer comunicação, né, para identificarmos a elevação ou a inferioridade desse espírito. E aí comentávamos também
Se o espírito, desde logo, se revela, se mostra pelo produto, né, da sua comunicação, se revela ser um espírito inferior, isso aí é fácil nós identificarmos. O problema é quando o espírito é inferior e quer se fazer passar por um espírito superior, né, porque ele utiliza expressões, frases, etc., que levam o incauto a pensar em que estão diante de um espírito superior quando estão diante de um espírito inferior. Então, qualquer espírito inferior pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Exatamente. Pode conhecer o Evangelho, pode conhecer tudo que Jesus falou e começa a colocar lá na comunicação. Até os versículos, né? Falam. Isso, Aí começa a colocar lá na comunicação segundo Jesus, etc., né? E aí a maioria fala, estou diante de um espírito superior, quando não necessariamente, né? Exato. Pode estar falando de Jesus e ser inferior. Como é que nós vamos identificar? Pelo contexto geral, porque um espírito superior jamais se contradiz, né, segundo Kardec, e o inferior sempre se contradiz. Então, uma vez que você identifique uma contradição, né, ali está um espírito inferior querendo se passar por um espírito superior, né? Bom, prosseguindo, mas considerando-se o mesmo mérito, quer dizer, considerando-se se nós pegarmos mais de um espírito ou mais de um médium nas mesmas condições. Então, mas considerando-se o mesmo mérito do ponto de vista hierárquico, nele há, e aqui ele está se referindo a espírito, né? Nele há incontestavelmente uma propensão para ocupar-se de uma coisa em vez de outra, né? Era onde nós comentávamos que nós identificamos hoje aqui no Brasil, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, que se identifica mais com o tema obsessão, desobsessão, mediunidade. Encontramos Joana de Ângeles, mais voltada para as questões de natureza psicológica, né? Encontramos Emmanuel, mais preocupado com as questões de natureza moral, né? André Luiz, também preocupado com aspectos científicos, né? E morais ao mesmo tempo, né? E morais. E aí nós verificamos, então, que são espíritos que estão no mesmo nível, em igualdade de condições, né? Como diz Kardec aqui, né? Que tem o mesmo mérito. Cada um na sua peculiaridade. Isso, naquilo que mais ele se identifica. Exatamente. Né? Bom, os espíritos... Você desculpe eu te interromper, eu me lembro de uma passagem do Divaldo Pereira Franco, quando ele tem contato com a Joana de Ângeles e ele diz assim, quem é você? Uhum. Ele não sabia ainda. Sim. E o espírito se dignifica, ele diz assim, um dia você vai saber. Uhum. Por agora eu vou te dizer que sou vamos dizer assim, um anjo. E não diz quem é. Tá? Mais tarde é que ela vai se identificar. Então, isso mostra a superioridade. Ela não queria aparecer. Né? Sim, e ele ia saber exatamente pelo contexto, pelo conteúdo daquilo que ela ia apresentar. Se ela, nesse primeiro momento, dissesse, eu sou um espírito de tal hierarquia, isso não serviria para absolutamente nada. Né? Prosseguindo, os espíritos batedores, por exemplo, quase não saem das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Então a gente nota que aqui Kardec já começa a dar alguns exemplos de médiuns especiais, que são aqueles aptos a receber espíritos poetas, espíritos músicos. Né? É interessante, né, que a gente verifica que fora da doutrina espírita, nós temos um monte desses médiuns. Né? A gente verifica músicos aí, né, que compõem sob inspiração dos espíritos e que eles reconhecem que aquilo foi inspiração, que aquilo não é dele, né? Nós temos muitos casos desses. Tem né? muitos irmãos que são humildes, né? Como o Chico, ele fala, eu só escrevo, eu não tenho a habilidade para fazer isso aqui. E isso é comprovado, né? A gente verifica, por exemplo, o Almir Sattler, Gilberto Gil, em que várias ocasiões fala essa música ou essa poesia eu escrevi sob inspiração, era madrugada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Exatamente. Entendeu? Então ele fala assim, entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos de espíritos de uma ordem média. Então, quando ele está falando aqui de
poetas, músicos, desenhistas, ele está falando de espíritos de uma ordem média, porquanto, chegados a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Isso aqui é muito importante para nós que pretendemos ter alguma lucidez na vida, né? Não ser enganado, né? Então, ele fala assim, quando chegam a um certo grau de evolutivo, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Por quê? Esses espíritos beberam nas mesmas fontes superiores. Então, eles se igualaram em termos de visão de vida, né? Se eles se igualaram em termos de visão de vida, é natural que eles exponham essa visão de vida de modo semelhante, né? E humildemente, né? Eles fazem isso porque gostam da gente. Sim, mas eu digo o seguinte, quando você pega o conteúdo moral de Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno de Miranda, de Emmanuel, de Viana de Carvalho, o conteúdo moral é o mesmo. O que você aprende com um, você aprende com o outro. É porque isso é natural por causa disso. Na mesma linha, né? Eles chegaram num certo grau evolutivo que eles se igualam. Entendeu a questão? Né? Então, você fala assim, mas ao lado da aptidão do espírito, há também a do médium, que para o espírito, né, é um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Então, logo nesse início, né, aqui dessa parte, tem outro ponto digno de nota, que ele fala assim, ao lado da aptidão do espírito, há também a do médium. Tá? Isso é super importante, porque não existe, nós poderíamos talvez dizer isso, não existe uma comunicação mediúnica que ela seja puramente espiritual. Já que precisou de um médium para produzir, existe uma partícula, pelo menos, do médium ali também, né? Então, toda comunicação espiritual também... Tem interferência. Tem, né? Tanto é que no próprio livro dos médiuns tem um capítulo que Kardec fala da influência moral dos médiuns nas comunicações. Quando eu fiz vamos dizer assim, um treinamento para ser médium, né? Porque a gente psicografa, então você vê que você também influencia, a sua mente está voltada para o que você quer falar, mas você também interfere pelo pensamento no que você está escrevendo. Sim, ainda mais numa condição dessa em que você está desejando desenvolver a faculdade, né? Então, essa parte é uma parte complicada, porque quando se fala de desenvolvimento, né, existem alguns espíritos que sustentam essa tese, você só pode desenvolver aquilo que já existe. Né? Então, se nada existe, você pode passar anos tentando desenvolver, que você não vai desenvolver nada, né? Desenvolver ou nada. Né? Bom, então vamos lá. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem em mãos vários violinos. Né? Então aqui a comparação é interessante, porque um espírito muito hábil, ele tem à sua disposição, teoricamente, vários médiums. Kardec está se referindo aqui a um músico muito hábil que tem à sua disposição vários violinos. Perfeito. Né? Então façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem em mãos vários violinos. Para o vulgo, são todos bons, todos os violinos seriam bons. Mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Então, para o vulgo, todos os violinos seriam bons, mas o artista consumado identifica a diferença naqueles violinos. Capta matizes de extrema delicadeza que o levam a escolher uns e rejeitar outros. Matizes que compreende por intuição. Olha que ponto importante. O espírito, tendo à sua disposição, em tese, diversos médiuns, ele vai por intuição, não existe outro critério a não ser a intuição, ele vai por intuição identificar qual o médium, ou qual para o músico, qual o violino, né, que o atenderia melhor, né? Mas que é incapaz de definir. Ele não consegue definir qual é o médium melhor, mas por intuição ele sabe, para ele é melhor. Não significa que aquele médium seja melhor para todos os espíritos. Exatamente. Né? Mas para ele, aquele médium é o melhor. Né? Até me recordo sempre, quando eu vejo essas questões assim, que no livro Voltei, né, psicografado pelo Chico Xavier, o espírito Irmão Jacó diz que
Quando ele ficou acertado que ele escreveria aquele livro, né, que relataria caso dele, a experiência dele, né, de desencarnação e primeiros tempos no mundo espiritual, essa coisa toda, ele escreveria através do Chico Xavier. Ele foi designado para ficar o tempo necessário, né, e ele ficou em torno de 1 ano convivendo diariamente com o Chico Xavier, a fim de criar ambiente. Olha a interação, né? A interação fluídica, né? Entre Exatamente. ele e Chico Xavier, para que ele pudesse, de fato, transmitir o pensamento dele através do Chico Xavier. Então, escrever uma obra séria é algo difícil, né? Então, até por isso, a gente deve desconfiar muito desse monte de obras que surgem diariamente, né? Espíritas. Chamadas mediúnicas, né? Que a gente deve desconfiar, porque escrever uma obra não é fácil, não. Exatamente. Né? Bom, então prossegue. O mesmo se dá em relação aos médiuns. Para idênticas qualidades na força mediúnica, o espírito dará preferência a este ou àquele, conforme o gênero de comunicação que queira dar, né? Então, a gente verifica duas potências mediúnicas, né, que convivem ou conviveram ao mesmo tempo, né, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Há espíritos que escreveram apenas através do Chico Xavier, outros que escreveram apenas através do Divaldo Pereira Franco, exatamente em razão dessa identificação, né, da força mediúnica, esse tipo de coisa, né? Bom, assim, por exemplo, vemos pessoas que escrevem como médiuns poesias admiráveis, embora em condições ordinárias jamais tenham conseguido fazer um verso. E aí a gente lembra mais uma vez do Chico Xavier. A primeira obra dele, mediúnica, foi Parnaso de Além-Túmulo, né, um livro de espíritos diversos, um livro volumoso com as mais diversas poesias, os mais diversos temas, e a cada vez que um determinado espírito, um determinado poeta escrevia, caracterizava exatamente o estilo literário daquele poeta, né, a forma de pensar daquele poeta, né? Então, quando Castro Alves escrevia direto todas as poesias, né, que estão no livro, não, escreveu em momentos diferentes, mas toda vez que era Castro Alves, voltava o mesmo estilo, né? Então, e interessante que você me lembrou de um fato, né? Eu tenho um amigo que ele é médico, é cardiologia, até o meu cardiologista, ele também acredita no espiritismo. Aí eu perguntei, mas por que você acredita? Porque eu recebi um livro chamado Parnaso Além-Túmulo, e qual a minha surpresa? Tinha um poema do meu avô, assinado pelo meu avô. Eu escrito por Chico Xavier. E eu não era nem nascido quando ele fez isso. Então, ele assina Edson Jacome de Araújo. O poeta era Jacome de Araújo. Era o mesmo que se identificava. Ele era neto dessa pessoa. E ele falou, como é que eu não vou acreditar no espiritismo? Tem que ser muito teimoso para não acreditar. Exatamente. Né? Bom, então prosseguindo. Assim, por exemplo, vemos pessoas que escrevem como médiuns poesias admiráveis, embora em condições ordinárias jamais tenham conseguido fazer um verso. Outros, ao contrário, são poetas, o médium poeta, né? Então, outros, ao contrário, são poetas, mas como médiuns só escrevem prosa, apesar de seu desejo. Então, ele, acordado, ele é poeta, mas ele, médium, não consegue escrever poesia nenhuma, né? Que coisa, ironia, né? Então, mesmo se dá com o desenho, a música, etc. Também há os que, sem conhecimentos científicos próprios, têm uma aptidão toda particular para receber comunicações científicas. É interessante que todos esses... cada modelo desse aqui se aplica ao Chico Xavier, né? Exatamente. Que coisa, que mediunidade. Outros para estudos históricos, outros servem mais facilmente de intérpretes aos espíritos moralistas. Né? Espíritos moralistas, em princípio, aqui são espíritos religiosos, né? Que se voltam mais para o evangelho, né? E daí por diante. Numa palavra, seja qual for a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um sinete especial. Então ele está explicando, ele está demonstrando por que ele está chamando de médios especiais, né? Alguns até não saem de um certo círculo de ideias
e quando dele se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Então, se ele tem uma aptidão especial para um determinado tipo de comunicação, quando ele tenta sair para outro tipo de comunicação, é uma lástima. Ele falha. É uma lástima o que se produz, né? Bom, excetuando-se as causas de aptidão, os espíritos ainda se comunicam com maior ou menor boa vontade, por tal ou qual intermediário, conforme as suas simpatias. Então vem também a questão das simpatias, né? Afinidade. O espírito se identificar mais com o modo de ser, né? Com o modo de pensar desse ou daquele médium, né? Exato. O que pode muitas vezes se justificar também porque alguns espíritos escreveram só através do Chico Xavier, né? Então Emmanuel só escreveu através do Chico Xavier. Agora, a gente vê a grande bondade de Chico Xavier, o grande respeito do Chico Xavier pelo Cristo, né, pelo Evangelho. Então era natural que o Emmanuel se identificasse, né, mais especialmente com o Chico Xavier. Não que Divaldo não pudesse psicografar Emmanuel, mas a simpatia, né, de Emmanuel com Chico Xavier, né, era certamente maior. Bom, assim, considerando-se a igualdade de aptidões, o mesmo espírito será muito mais explícito ou claro, né, por meio de certos médiuns, pelo simples fato de que esses lhes convém melhor, né? Então, muito provavelmente, se Joana de Ângeles houvesse enviado mensagens através do Chico Xavier, talvez as comunicações dela não fossem tão claras do quanto são através do Divaldo Pereira Franco. E lá vai o nosso tempo correndo, deixa a gente ver se a gente consegue ver mais alguma coisa aqui. Incorreríamos em erro, portanto, se pelo simples fato de termos um bom médium à mão, que escrevesse com facilidade, pudéssemos, por seu intermédio, obter comunicações de todos os gêneros, né? Então, por mais desenvolvido que seja o médium, né, ao invés de chamar melhor, porque quando fala melhor, parece que é uma pessoa melhor, né? E não necessariamente. Então, por mais desenvolvido que seja o médium, não dá para a gente dizer, aqui na Casa Espírita nós temos o médium psicógrafo tal, né, que através dele a gente pode receber as comunicações que a gente pedir. Se a gente pedir espíritos poetas para se comunicar, eles vão se comunicar, espíritos religiosos para se comunicar, eles vão se comunicar. Então Kardec disse que seria um grande erro, né? A primeira condição para se obter boas comunicações é, sem contradita, assegurar-se da fonte de onde emanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos importante levar em conta as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Eis aqui uma outra questão de grande importância. Né? Recebemos um livro, né, que foi psicografado pelo médium tal. É super importante que a gente tente avaliar, conhecer alguma coisa a respeito daquele médium, né? A respeito da conduta daquele médium, o que ele faz no seu dia a dia, né? Como ele lida com as pessoas, né? É alguém que ajuda o próximo, que normalmente perdoa as ofensas, ou é um destrambelhado no seu dia a dia. Se o médium for um destrambelhado, não dê bola para a obra dele, porque certamente tem fraude. Tem defeito. Tem defeito nesse negócio. Então, Kardec está dizendo aqui, mas não é menos importante levar em conta as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. É necessário, pois, estudar a natureza do médium. Então, quem tinha dúvida se deve pesquisar a respeito do médium, está aqui Kardec dizendo, né? Temos que pesquisar sim. Sim. Né? Se você, para evitar erros e fraudes. Isso. Se você verifica que no dia a dia é um médium interesseiro, mesmo que ele não receba dinheiro, ele é interessado em fama, em aplausos, em bajulações, né? No ego, né? No ego. Essa já, como dizia Jesus, essa já é a paga que ele queria, ele já está tendo, não tem mais nada para receber. Né? Então é necessário, e aí estamos no final, vamos ter que parar, é necessário, pois, estudar a natureza do médium como se estuda a do espírito,
pois aí estão os 2 elementos essenciais para se obter resultados satisfatórios. Então, quais são os 2 elementos essenciais? Estudar a natureza do espírito, e só pode estudar a natureza do espírito através do próprio conteúdo do que o espírito escreveu, e estudar a natureza do médium, e aí hoje, felizmente, através das redes sociais, dá para a gente pesquisar a vida de todo mundo, de quase todo mundo. Né? Somos fofoqueiros. Então amigos, vamos parar por enquanto. Amigos, vamos interromper, né? Porque acabamos mais uma vez de analisar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade. Contribua, nem que seja com R$1, ok? Pelo telefone 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.